Então, eu vou convidar a estar aqui comigo a Lúcia Patrocínio de Souza Araújo, o Francisco Wagner de Lima Honorato e a Renata Silveira Carvalho, que vão nos brindar com uma palestra sobre a Rede Integrar. A Lúcia, ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraíba, administradora pela Universidade de Santo Amaro, mestre em Economia do Setor Público pela Paraíba também, MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental e auditora do Tribunal de Contas da Paraíba desde 2007, tendo atuado na divisão de obras e trabalhando desde 2016 no grupo de auditoria operacional com temáticas relacionadas a políticas públicas. O Francisco, por outro, é graduado em Direito pela Faculdade de Rondônia, especialista em Direito Constitucional pela Faculdade Signorelli, perdão se eu tiver falado errado, pós-graduando em Auditoria e Inovação no Setor Público pela Universidade de São Paulo. Ele é auditor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia desde 2017. Atualmente desempenha a função de gerente de projetos e atividades na Coordenadoria Especializadas em Políticas Públicas e é coordenador substituto da Coordenadoria Especializada em Políticas Públicas, membro representante do Tribunal de Contas de Rondônia no Comitê Técnico da Rede Integrar. Renata é auditora federal do Controle Externo do Tribunal de Contas da União e atualmente compõe a Secretaria Executiva da Rede Integrar de Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas e é assessora na Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. Psicóloga e mestre em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de Brasília, ela possui experiência em cooperação internacional, docência no ensino superior e em projetos de alinhamento de ações corporativas à estratégia institucional. Então, nós vamos aqui trazer uma experiência integrada, né, entre a Paraíba, Rondônia e o Tribunal de Contas, e com a palavra os palestrantes. Obrigada, Adriana. Eu vou iniciar, daqui a pouco eu passo a palavra aqui para meus colegas, mas a ideia é justamente a demonstração da integração, né? A gente está aqui dividindo o palco, somos 3 tribunais, e o foco da nossa apresentação de hoje é, lógico, falar sobre a Rede Integrar, o que é, de onde ela veio, mas dar um foco nas relações interfederativas, porque a gente entende que é um pouco assim do mote, né? É o que une os tribunais de contas, é justamente essa complementariedade de competências, de atuações, né? Cada um com o seu olhar, com a sua especificidade, nessas relações interfederativas, que é como a gente consegue unir União, Estado, município, Distrito Federal, numa visão completa dos problemas do nosso país e como a gente pode realmente induzir melhorias, né? Esse é o foco da Rede Integrar principal. Então, eu vou começar aqui com um pequeno roteiro, né, do que é que vai ser a nossa apresentação hoje, por onde que a gente vai passear. Então, eu vou começar contando um pouco sobre a própria Rede Integrar, qual foi o contexto de criação, qual é o foco mesmo de atuação, além desse que eu falei das relações interfederativas. E aí a gente vai focar na governança multinível, que é o conceito que a gente usa justamente para entender essas relações entre níveis de governo, mas também entre setores de políticas públicas, né? Então, a gente pensando numa perspectiva tanto horizontal, dentro de uma mesma esfera, quanto vertical também, entre esferas de governo. E aí, depois, a gente passa para as 2 experiências que vocês vão conhecer hoje. O Wagner vai apresentar para a gente a experiência da auditoria no ensino médio, que acabou de acabar, né, que contou com a participação de muitos tribunais de contas, e uma auditoria nacional, ou regional, que a Lúcia vai contar para a gente sobre o combate à desertificação do semiárido, que foi ali focado na região Nordeste. Então, esse vai ser o nosso roteiro. A gente espera aí contar com um tempo favorável, né, para a gente conseguir encaixar tudo aí dentro, mas, assim, desde já, a gente já fica à disposição para continuar a conversa depois desse tempo, né, então, para a gente poder trocar mais figurinhas e tal, essa que é a ideia. Então, avançando aqui, sobre a Rede Integrar, esse gráfico aqui, ele conta um pouquinho do histórico, e eu coloquei um marco temporal aqui de 2013 a 2016 como início dessa seta, mas é lógico que ela começa muito antes, né? As relações entre tribunais de contas já vêm de longa data, mas eu concentro aqui nesse período de 2013 a 2016, porque foi um período de muitas auditorias coordenadas que foram realizadas. Então, nesse período, já
estava bem evidente a necessidade de trabalho cooperativo entre tribunais, porque nos vários temas, né, nas várias áreas de políticas que foram fiscalizadas nesse período, tinha essa complementariedade entre a visão que o TCU trazia, e, em geral, na coordenação dos trabalhos, e os outros tribunais também trazendo as suas visões locais para poder trazer um retrato mais completo do que era aquele problema, né, que estava sendo enfrentado. Só que, no ínter e ali, entre 2016 e 2018, houve a necessidade de fazer um realinhamento, né, de como é que as coisas estavam funcionando, e, de repente, esse modelo em que a coordenação ficava muito centrada em um tribunal apenas, poderia ser aprimorada. Como é que a gente podia melhorar essa forma de trabalhar e, principalmente, como é que a gente podia planejar melhor o nosso trabalho, para que todo mundo pudesse opinar, pudesse ter oportunidade de dar sugestão e de fazer um trabalho que fosse mais completo, com mais protagonismo de todos os atores, né, que participassem. E aí foi daí que surgiu, em paralelo, tanto um acordo entre o TCU e a OCDE, que nos apoiaria a identificar melhor metodologia para a gente poder fiscalizar as políticas públicas descentralizadas, essas que exigem articulação de mais de um nível de governo, e como usar evidências, usar dados objetivos para a gente fiscalizar isso. E aí, se a gente está falando em política descentralizada, a gente também está falando de tribunais de contas variados, né, nas várias esferas. Então, foi por isso que o projeto Integrar veio como um piloto, para a gente pensar como redesenhar essa forma de atuar com mais participação, com mais atuação colaborativa, junto com o apoio da OCDE. E foi tanto sucesso, né? A gente tem vários aqui, agradeço a presença aqui de todos, vários que participaram de vários momentos do projeto Integrar, e a gente deu continuidade a isso com a Rede Integrar. A rede consolidada, então, desde 2020, com a participação de todos os tribunais de contas brasileiros, e esse foco para a gente trabalhar melhor o planejamento conjunto, a atuação, né, para que todos possam opinar, e uma atuação colaborativa aí nas várias áreas de fiscalização de políticas públicas. E aí, os dois exemplos que a gente vai ver hoje são justamente ilustrativos, né, de como essa cooperação está funcionando na prática, né, para a gente dar continuidade. E aí, entrando um pouquinho no conteúdo, né, do que foi a rede, eu estou falando muito aqui de como trabalhar melhor, como planejar melhor, mas como isso, né, com que elementos? A gente tem 3 principais focos, né, de atuação da rede. Então, uma metodologia de seleção de objetos de fiscalização que foi trazida, em boa parte, pela expertise que a OCDE nos trouxe lá no acordo de cooperação. E aí vocês vão ver no trabalho do ensino médio como ela foi usada para definir o foco de atuação da auditoria, que é bem interessante, usando indicadores para poder analisar o risco maior, né, as áreas mais críticas, por meio do uso de indicadores e de evidências para identificar. E aí, em paralelo, né, a gente seleciona melhor, usando uma metodologia, a gente fortalece a nossa atuação em rede, porque a gente faz trabalhos que sejam mais relevantes, porque foram identificados a partir de dados mais concretos. E o foco de hoje é a governança multinível, que é justamente como é que a gente fiscaliza essas relações entre os níveis de governo. E o apoio também que a gente recebeu durante o projeto Integrar foi bem relevante para isso, e essa é a boa prática que a gente está trazendo hoje. É o referencial de avaliação da governança multinível. A gente deixou lá na porta do lado de fora, para quem quiser depois, um cartãozinho com QR Code para vocês acessarem aquele último referencial. Mas, de toda forma, ele está disponível aí. Se fizer uma pesquisa rápida no navegador, vocês conseguem encontrar também. E aqui eu só mostro a evolução também, né? A gente vem falando de governança, já não é de hoje, né? A primeira edição do referencial de governança, do referencial básico de governança, foi publicada em 2013 ou 2014, salvo engano. E desde então a gente vem publicando vários referenciais. O último, que é o nosso foco de hoje, ele traz uma perspectiva adicional em relação aos anteriores, né? A gente começa com uma perspectiva institucional, pensando na governança de uma entidade, uma instituição, para depois pensar como é que é a governança de uma política pública, e aí pensando dentro de uma esfera de governo e dentro de um setor finalístico, né? Como é que essa governança pode funcionar melhor, para depois pensar em centros de governo
e, no final, a gente juntar um pouco tudo e pensar tanto no vertical quanto no horizontal, né, no intersetorial. E aí, falando em intersetorial, já vou dar um spoiler ali, que o trabalho que a Lúcia vai apresentar também tem essa pegada, né, de pensar a política de desertificação, de combate, né, à desertificação do semiárido, é uma política multissetorial, né? Então, também nos ajuda a olhar. Aqui, nesse próximo slide, a gente tem aqui um panorama, mas, olha, muito geral. Eu podia falar um tempão aqui sobre esse slide, mas aí fica o convite para vocês lerem um referencial. Qual que é a ideia? Esse referencial ele é um orientador para fiscalização. Então, se for fazer um tribunal for fazer uma fiscalização de uma política pública, ele pode usar o referencial, mesmo que ele não esteja fazendo um trabalho em conjunto com outro tribunal, porque ele pode ter o olhar interfederativo, mesmo estando trabalhando só na sua esfera, né, de atuação. Ou, se for um tribunal que tem atuação tanto no Estado quanto no município, ele pode adotar ou usar, né, as questões de auditoria, os componentes que trabalham nessa relação entre os dois níveis de governo que estão na esfera de atuação dele. Então, aqui são 6 componentes no referencial, eles estão lá bem descritos. E interessante aqui, justamente, como ele é um orientador para a fiscalização, ele já vai trazer critérios para se avaliar cada um daqueles componentes, questões de auditoria que podem ser usadas, exemplificativas, podem ser criadas outras também, eventualmente, e casos ilustrativos, porque o tema governança multinível, embora aqui ele esteja organizado, né, como um referencial, um documento, já era um tema fiscalizado e avaliado em outros trabalhos anteriores. Então, a gente já pôde trazer, inclusive, esses casos ilustrativos. E aí a gente pensa aqui, só um comentário adicional, né, que a Adriana até trouxe o tema da sociedade civil. A gente pensar a governança multinível é um pouco diferente de só a relação interfederativa, porque a gente não está falando só entre níveis de governo, mas a gente pode falar também governo e sociedade civil. Né? Então, não é só esse item. Então, o referencial também traz esse elemento. A OCDE ela já pesquisa o tema da governança multinível há mais de 2 décadas, e vem trazendo essa função do engajamento, né, da participação social, da participação cidadã, como um elemento bem importante. Então, acho que é um ponto que a gente tem trabalhado muito, né, no Tribunal de Contas da União. A gente até ouviu hoje de manhã, né, a gente teve recentemente a publicação de diretrizes para a participação cidadã, também orientando justamente o quanto que a gente precisa se aproximar, né, do nosso público. Então, enfim, a gente está olhando, quase que, como o colega anterior a mim falou, né, a gente é meio polvo, né, então, a gente pensar a governança multinível em todos os sentidos, em todas as direções, a gente pensar que precisa aprimorar essa conexão e essa interação, né, capacidade de entes federativos, articulação, comunicação, enfim. Eu vou fazer uma pausa aqui na minha fala, para passar a palavra para o Wagner, que vai dar continuidade aqui, ele vai fazer a apresentação do caso do ensino médio. Posso passar? Pronto. Daqui a pouco Primeiramente, obrigado, doutora Renata. Boa tarde, plateia. Assim, para começar, eu até faço referência aqui, agradecendo a presença do conselheiro Euler, que foi o nosso precursor da rede integral, ainda na época de projeto, dentro do Tribunal de Contas de Rondônia. Agradeço também a presença do nosso presidente, doutor Paulo Cury, do doutor Jailson, conselheiro também. E gostaria de dizer que o evento, atualmente, cada vez mais demonstra como que a nossa atuação em rede ela se torna de maior relevância e maior importante para o sucesso das nossas ações. Muitas vezes se pergunta, mas vai ser apresentado aqui uma proposta fiscalizatória, uma fiscalização realizada, né, quando a grande maioria dos profissionais, dos técnicos presentes, já realizaram trabalhos desta natureza e, muitas vezes, não teriam o porquê de entender os motivos de nós estarmos apresentando, de fato, algo nesse sentido, uma auditoria coordenada, né? Mas é exatamente a vertente da governança multinível que nós procuramos trazer por meio desses 2 trabalhos, e vocês vão poder ver ao longo da breve apresentação, que a gente precisou resumir muito, né, o conteúdo é bem denso,
E, assim, vocês vão poder observar a quantidade de boas práticas que podem ser levadas para os tribunais, podem começar a serem implementadas desde já, e a gente tem a ferramenta disponível para isso, que é o nosso... na frente. É o nosso referencial de governança multinível, né, que foi elaborado, inclusive, com a participação de todos aqueles tribunais que compunham a rede Integrar. Quanto ao do ensino médio, né, que é o nosso foco, o nosso case de auditoria piloto na implementação do referencial, o objetivo dela foi aquele que a gente tem em todas as auditorias, identificar quais são os gargalos, quais são aquelas principais falhas que precisam de algum tipo de ação da gestão para conseguir, de alguma maneira, suprir e levar a melhoria que concernia, nesse caso, ao acesso e permanência dos jovens no ensino médio. A missão dada tinha sido essa. Essa missão ela foi dada, inclusive, por meio da técnica de seleção, da metodologia de seleção, desenvolvida, como a Renata já bem mencionou, no âmbito da ainda rede Integrar com apoio da OCDE. Então, teve um portal que apontou que o ensino médio seria o acesso, inclusive, e permanência dos jovens no ensino médio, nessa etapa de ensino, era aquela que apresentava os maiores riscos de impacto no âmbito do nosso país como um todo, né? Não concernia a um estado, muitos com números maiores e outros com números menores, mas era uma realidade nacional. Participaram da auditoria 16 tribunais, 15 estaduais e o TCU, exatamente em respeito à relação interfederativa. Então, a gente trabalhou os níveis federais, no âmbito do TCU, e em nível estadual, os estados realizaram as suas auditorias e tudo mais, como vocês poderão ver mais à frente, aplicando técnicas que a gente teve que desenvolver por ter sido case piloto. Foi preciso que a gente conseguisse desenvolver o escopo da auditoria aplicando as técnicas costumeiras, porém com processos de inovação que proporcionaram a seleção do objeto, que, por sinal, foi muito certeiro. O novo ensino médio, como todo mundo deve saber, é objeto de discussão nacional, e a gente conseguiu chegar a esse indicador e a essa seleção bem antes de vir à tona toda essa discussão que está havendo atualmente. Primeira inovação, pessoal. Quando a gente fala em auditoria coordenada, muitas vezes nós temos aquela visão de que a auditoria coordenada, geralmente era coordenada, né, que nem a Renata também trouxe, pelo TCU, com a sua expertise e tudo mais, e eram propostas muitas vezes discutidas e executadas ao longo de um processo junto aos tribunais aderentes àquela auditoria coordenada, né? Nesse caso específico, nós tivemos a única coisa que nós recebemos com a indicação do qual que seria a área, que foi, inclusive, selecionada por meio da metodologia da rede, foi que seria no acesso e permanência do ensino médio. Então, a partir daí, as equipes tiveram toda a autonomia para se chegar à seleção do escopo, discutindo, desenvolvendo o trabalho, e tivemos a coordenação compartilhada do TCU, do TCE do Acre, TCE Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia. E, assim, todas as etapas da fiscalização, por mais que tivesse essa equipe coordenadora, nós submetíamos aos demais tribunais integrantes, né, da fiscalização, porque nem todos estavam participando diretamente das discussões, e era validado. Então, nós considerávamos nas reuniões realizadas essa validação e as contribuições que todos aqueles traziam para chegar ao atendimento da melhor peculiaridade existente em cada região. A auditoria, assim, no início a gente mostrou os tribunais, mas, se vocês observarem, tinham tribunais participantes de todas as regiões do país. Então, a gente, de alguma maneira, estava abrangendo o país inteiro por meio desses 16 tribunais que participaram. Aí a técnica de seleção do objeto da auditoria. Como a gente já ressaltou desde o início,
A técnica foi por meio do painel de indicadores da rede integrada, desenvolvido através da metodologia. Essa metodologia está disponível no próprio referencial. A gente não tem como aprofundar tanto, em razão até do nosso tempo, né, mas seria muito interessante que quem não conhece ainda pudesse dar uma olhada, porque possibilita a seleção com base em riscos, daquelas políticas que mais ensejam uma atuação focada, né, e que seja resolutiva para os principais problemas, né, existentes. E, a partir desse indicativo de acesso e permanência no ensino médio, nós desenvolvemos as famosas técnicas que todo mundo conhece, né? SWOT, DVR, para se chegar a um possível escopo desse trabalho. Porém, assim, quando nós nos deparamos com a realização, com a aplicação dessas técnicas, muitos estados apontaram oportunidades, forças, ameaças, riscos, né, que eram peculiaridades da sua região apenas. Então, nós precisamos fazer o quê? Foi preciso realizar uma consolidação dessas SWOT em âmbito nacional. Realizamos toda aquela reunião das 16 SWOTs aplicadas, né, no caso, as 15, porque foram aplicadas em âmbitos estaduais. As 15 SWOTs aplicadas, nós conseguimos consolidar e também consolidamos por meio de um diagrama de verificação de riscos, apontando aqueles que seriam mais relevantes e de maior impacto. Desses de maior impacto, nós realizamos um painel com especialistas em educação. Foram chamados, convidados, né, 3 especialistas na área de educação, para que eles, de fato, nos apontassem qual daqueles riscos discorressem ofereceria maior risco de impacto ao acesso e permanência dos jovens, na etapa de ensino, né, no nível médio, para se chegar à solução, às discussões, em que nós poderíamos atuar para tentar melhorar essa política de acesso, né. E, após a validação dessas discussões no âmbito do painel, chegamos a um ranking, e elaboramos um relatório, foi validado por todos os tribunais, partimos para a elaboração da famosa matriz de planejamento. E essa matriz, ela, na verdade, precisou também respeitar as competências interfederativas. E o nosso referencial traz isso bem delimitado. Deixa eu passar aqui. Nós tivemos a questão elaborada na matriz no âmbito da União e no âmbito dos estados. Sendo que, no âmbito da União, como todo mundo sabe, a atuação teria que ser em cima do MEC, né, como Ministério da Educação, e respeitando todo aquele papel de coordenação que o MEC tinha sobre a política. E já vou ter que correr aqui. E, em relação aos estados, nós tivemos a atuação perante as secretarias. E, como vocês podem ver mais ou menos, o MEC ele teria aquele papel de coordenador técnico e financeiro da política pública, e nós precisávamos, nos estados, conseguir aferir isso de alguma maneira. E foi exatamente esses os mecanismos que nós conseguimos trabalhar, tentando chegar à conclusão, no âmbito da matriz dos estados, como que estava a previsão de atingimento da meta 3, que é exatamente aquela que garante, da meta 3 do PNE, que é exatamente aquela que garante o acesso, permanência e universalização do ensino médio, né? Um PNE que a gente já está prestes a ter que renová-lo. Opa. Tá. Só para ficar claro aqui, ambas as matrizes, tanto a dos estados quanto a da União, no âmbito do TCU e no âmbito dos TCEs, nós tivemos, na subquestão 1, exatamente o trabalho sobre a aplicação da governança multinível, tá? Com base no referencial, verificando os mecanismos, principalmente de atribuição de responsabilidades no âmbito do TCU, coordenação e monitoramento da política pública, monitoramento e avaliação, e tivemos também, no âmbito dos estados, a mesma correlação, como vocês podem ver, porém com a abrangência em âmbito estadual nessa relação interfederativa.
Passou. Só voltar. Perdão. Tá, só para contextualizar aqui, os componentes que a Renata falou, que eram no total de 6, nós trouxemos aqui, nesse trabalho, 3 deles foram englobados. Outros, os demais, foram englobados indiretamente. Mas, por meio dos achados, nós conseguimos chegar a essa abrangência aqui dos 3 componentes, né, abordados: atribuição de responsabilidade, C1, mecanismos de coordenação e monitoramento e avaliação de desempenho. Todos eles têm aquela descrição no referencial de maneira bem clara, né, e vocês poderão consultar. E nós precisamos, para chegar aos resultados do trabalho, a aplicação das famosas técnicas, entrevistas, aplicação de questionários, realizamos visitas em loco em todo o país, os tribunais procederam, os mesmos instrumentos técnicos construídos conjuntamente entre todos os tribunais participantes do trabalho. Então, mais uma vez, fica aí caracterizado aquele desenvolvimento desde a matriz, desde o escopo da auditoria, produção dos papéis de trabalho, tudo em conjunto. E conseguimos chegar aos desafios a serem superados, né? Vamos chamar de desafio porque a gente sabe que a gente precisa vencê-los para atingir aquele resultado esperado e proposto no início da fiscalização, que seria a melhoria no acesso e permanência dos jovens no ensino médio. Na perspectiva do controle externo, acerca da governança multinível, esses daqui são os achados já consolidados mapeados dentre todos os estados que participaram do trabalho, e conseguimos chegar na grande maioria trazendo deficiências no mecanismos de coordenação, principalmente a coordenação do MEC para com os estados, e falhas na instituição e estruturação dos mecanismos de monitoramento e avaliação. Existiam previsões, os achados vão estar bem descritos no âmbito dos relatórios, tá? Então, quem também tiver interesse em aprofundar para conhecer as evidências que levaram a tudo isso, quais os achados de fato que nos levaram a esses apontamentos, vão estar presentes no âmbito desses relatórios. E, além disso, tivemos também as falhas nos itinerários formativos, para quem conhece a política, né, o novo ensino médio, tivemos problemas nos itinerários formativos, no respeito à matriz curricular, a nova matriz, né, proposta na BNCC. Tivemos problemas também relacionados à infraestrutura das escolas, e tudo isso, se vocês observarem, são exatamente os pontos que estão sendo discutidos quanto à implementação dessa política em execução. São os pontos que estão carecendo de uma possível correção para que se tenha e se chegue ao sucesso pretendido com a implementação das mudanças, né, curriculares aí para o ensino médio. A partir disso, pessoal, já que é o último slide, tivemos encaminhamentos em âmbito nacional, tá? E tivemos também encaminhamentos em âmbito estadual. Gostaria só de ressaltar que vai ser publicado, dentro dos próximos dias, o sumário executivo, que vai consolidar todos os achados de auditoria e vai trazer esses desafios mapeados em âmbito nacional de maneira mais ampla, mais fundamentada, né? A comunicação dos resultados, essa é outra inovação também, que possibilitará, a gente está discutindo, uma possível discussão das equipes com representante do MEC, para que consiga evidenciar, mostrar que o nosso trabalho, baseado em uma auditoria realizada, em evidências, apontaram esses gargalos que carecem de algum tipo de ação, e contribuir, inclusive, com a consulta pública que se encontra em aberto, né, para a proposta de reformulação. E tivemos recomendações individualizadas no âmbito de cada tribunal, considerando as competências, né, inerentes a cada um deles. Aqui a gente traz também a manutenção desse diálogo contínuo no âmbito dos tribunais. Como é uma política que está, inclusive, em fase de discussão ainda, vai exigir que as equipes mantenham esse diálogo. No Tribunal de Contas de Rondônia, nós temos trazido também uma inovação, que é no âmbito das auditorias operacionais, não interrompê-las
enquanto não se chegue a uma maturidade da gestão caminhar com suas próprias pernas, de certa forma, meio que ajudando nesse processo inicial de correção das irregularidades apontadas. Então, nós trabalhamos, participamos desde a elaboração das ações, depois iniciamos e vamos monitorando, acompanhando, até o processo estar maduro para, de fato, fazer o monitoramento por meio de um processo de fiscalização. Então, a gente chegou à conclusão de que a interrupção, ela muitas vezes pode ensejar a descontinuidade daquela fiscalização que teve toda uma força de trabalho empenhada e não se chegar ao sucesso esperado. Então, assim, fica também a boa prática, para quem quiser depois conversar um pouco sobre isso, estamos à disposição. Vou passar a palavra para a doutora Lúcia, que vai continuar. Eu queria combinar com a Lúcia. O último palestrante sempre sofre com os atrasos anteriores. Eu peço muito desculpas, mas a gente precisa fazer em uns 7 minutos, 7 a 10 minutos, no máximo, para a Renata fechar, porque senão a gente perde o coffee break e eu fico mal, porque eu vou atrasar o painel. Vamos lá. Adriana, que desafio imenso é esse? Vamos lá. Fiquem aí, gente, vai ser bem rápido, vai valer a pena. Prometo ser muito rápida mesmo. Como já foi falado, sou Lúcia Patrícia, auditora do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Venho aqui apresentar para vocês essa rica auditoria. Auditoria Operacional Regional Coordenada em Políticas Públicas de Combate à Desertificação do Semiárido. Qual foi o nosso objetivo? Examinar, à luz da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, as políticas e ações estaduais na temática, bem como outras políticas transversais referentes à região do semiárido e ao bioma Caatinga. Quais os tribunais envolvidos? Tribunal de Contas do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e o TCU. Outros tribunais também foram chamados. A gente sabe que a região do semiárido, de forma nacional, ela não atinge só esses estados. Fizemos o convite, mas quem ficou, né, seguiu caminhando aí com a auditoria, e foram esses que trabalharam juntos. A coordenação foi centralizada, foi a Paraíba, né, esteve à frente, tivemos a supervisão do TCU, entrou com apoio metodológico, capacitações, treinamentos, pequenos treinamentos, a plataforma, enfim, mas foi de grande valia a presença do TCU, inclusive como apoio, né? Quais foram as técnicas de diagnóstico e papéis de trabalho utilizados? De forma bem resumida. Análise de problema, aqui a gente começou a verificar a presença das políticas, ia aparecendo aí, componentes e critérios de governança multinível do referencial para avaliação, né, tiramos de lá, como Renata e Wagner já falaram, critérios de auditoria no nível nacional, e cada tribunal também fez o seu levantamento. Aspectos orçamentários e financeiros, aqui a gente fez o seguinte, nós pegamos os programas relacionados à temática, e daí, dessas iniciativas, fomos na LOA, atrás dessas ações e dotações, e aí depois fomos atrás dessas despesas empenhadas. Aqui também já foi aparecendo as políticas ali já sinalizadas na análise de problema. Uma análise stakeholder, em nível nacional, regional, onde apareceu aqui a presença do Consórcio Nordeste. Em nível estadual, cada tribunal. Uma análise SWOT, avaliação de risco, como todos já conhecem. O esquema de governança multinível. Esse esquema, muito interessante, ele é uma novidade, trazido pelo referencial. Ele, inclusive, traz assim, ele sintetiza todo o levantado e apanhado nessas técnicas anteriores. E o histórico do objeto de auditoria, onde entramos com marco legal, evolução das normas, institucionalização da política, inclusive, fizemos também o levantamento da Agenda 2030, em relação aos objetivos que estavam relacionados à nossa auditoria. Qual o nosso objeto? Políticas estaduais de combate à desertificação, sob que aspectos? Ambiental, econômico, social, cultural, e englobamos os 4 componentes. Não englobamos todos, porque entendemos que esses
estavam dentro do nosso escopo. Eles nos ajudaram... Coloca só um pouquinho de água para mim, por favor. Eles nos ajudaram a traçar o quê? As questões de auditoria. Montamos um quadro, e desse quadro pegamos os riscos. Os riscos... Só um pouquinho, gente, que eu estou com a boca seca. Estou tentando correr aqui, porque essa auditoria foi muito rica. Pegamos esses riscos atrelamos aos componentes e os respectivos critérios, e daí fomos rascunhando todas as questões de auditoria, os eixos investigados. E quais foram? Implementação das políticas estaduais, monitoramento e avaliação das políticas, viabilização das ações referentes no âmbito municipal, unidades de conservação e ações visando o combate à desertificação na ponta, no âmbito municipal. E aí a gente tem toda essa riqueza, esse esquema. Aqui a gente visualiza todas as políticas, verifica, no âmbito vertical, no âmbito horizontal. O centro de governo ele entra como norteador, ele entra ali fazendo toda essa interação entre as secretarias, entre os ministérios. Ali aparecem também as academias, o terceiro setor, onde foi a nossa novidade. A Rede ASA, ela une várias entidades que são vinculadas juntas, inclusive tem uma representação nacional, e, assim, trabalharam muito com a população ali do semiárido. Tivemos aqui a presença do consórcio Nordeste, as frentes parlamentares, e aí cada tribunal fez o seu levantamento no âmbito estadual e no municipal. Ali foi em comum, federal. E aí, os painéis de referência. Esses painéis foram muito interessantes, porque aí unimos todos os gestores, os representantes da sociedade civil, os titulares dessas secretarias, os especialistas, e aí foi bem animado, né? Porque entrou numa discussão ali, inclusive, na época, acho que era política, né? Então, a gente tentou ali conter os ânimos, mas foi muito interessante. E os instrumentos de coleta de dados primários? Entrevistas, questionários aplicados aos municípios do semiárido, visitas em campo, a equipe TCE Ceará, Sergipe. Durante a auditoria, a gente já viu o impacto dela, né? Durante a execução, já foi chamada para compor a comissão permanente de desertificação naquele estado. Aqui foi um levantamento nosso, daqui a pouco o nosso querido Júlio vai estar apresentando também essa parte de aerolevantamento. Ali no QGIS, delimitamos os nossos municípios. A gente vê ali que só o litoral paraibano é que não faz parte da região do semiárido. E aí, instrumentos de dados levantados. Fizemos esse levantamento através do QGIS, todos os municípios que estavam... Opa, não, pegou. Todos os municípios que estavam inseridos no semiárido, mas só em relação aos tribunais envolvidos na auditoria. Fizemos uso também de outros estudos, outros levantamentos, a exemplo do Atlas, de 2007. E quais foram os achados, né? A não implementação da política, né? A não execução correspondente do Programa de Ação Estadual. A gente viu que tinha sido iniciada uma ação em Sergipe, mas ainda muito incipiente, tudo muito no início. A não institucionalização do monitoramento e avaliação na própria política. A legislação ela não contemplava uma avaliação, um monitoramento dela. O tema desertificação não era pauta específica no território municipal. A gente já sabe disso, né, pela fragilidade da gestão ambiental, do controle social, do meio ambiente. Não há uma articulação assim, efetiva dos municípios com as instituições, de uma forma geral. A não priorização e fragilidade na criação e manutenção das unidades de conservação.
no caso do bioma Caatinga, e a fragilidade das ações que focam o combate à desertificação. Aqui, o que foi que apareceu para a gente? Esses riscos ambientais e sociais decorrentes de grandes empreendimentos de energia renovável. Nós começamos a perceber, né, que havia impacto em relação à coleta de energia solar e de energia eólica. Não vou me adentrar, mas o relatório tem tudo isso. E aí as recomendações. Tentamos tecer recomendações aos gestores, a todos os envolvidos, os nossos jurisdicionados, de forma conjunta para solucionar o quê? Problemas comuns. Nem todas as recomendações estão aqui, estou colocando só o essencial para vocês sentirem. O chefe do Poder Executivo Estadual, por exemplo, e a Secretaria Estadual, relacionada ao tema, para revisar a política, atualizar o PAI, prever na lei o monitoramento e avaliação, as secretarias envolvidas, juntamente com o órgão ambiental, apoiar os municípios nessa capacidade administrativa, criação de controles sociais, juntamente com a ATE, que, no caso, lá em Paé, buscar essa articulação com os municípios, com as ONGs, essas parcerias. A gente viu que a ATE ela trabalha lá na ponta, capacitando aqueles municípios, as comunidades locais. Há um exemplo aqui, de forma conjunta também, junto com o meio ambiente, realizar o levantamento, regularizar a questão das unidades de conservação. Ao chefe do Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Planejamento e Orçamento, o quê? O que percebemos? Quando fomos olhando nas peças orçamentárias, percebemos que existiam assim, ações pulverizadas, muito pulverizadas, mas não tomando como referência a política. E aí está essa equipe aí bonita para vocês. O que essa equipe conseguiu compreender com essa auditoria? Que, para que a política de combate à desertificação ela seja, de fato assim, institucionalizada, trabalhada, é preciso que haja o quê? Uma relação, uma interação entre os órgãos envolvidos, que haja essa relação de quê? Governança multinível. E aí, daí, é que a gente entende que, com certeza, essa política pública ela tende a ser o quê? Integrativa e essencial para os estados do Nordeste. Gente, era isso. Eu tentei correr aqui com muita informação, mas eu estou aqui até amanhã, a gente está junto para tirarem as dúvidas. Obrigada.